Natália. Olá, Seja muito Tudo bem? bem-vinda. Prazer. prazer, igualmente. A Muito gente não se obrigada. conhecia ainda, né? Natália, começo contigo, É, então. Que desafios são esses? Conta um pouquinho. Da maternidade, Natália. é, Ai, gente, eu nem sei elencar, assim, desafios muito grandes, porque eu imagino que aqui a minha vida é muito mais facilitada, sabe? Em vários aspectos. Eu moro numa cidade pequena, eu não tenho muitos problemas com violência, Uhum. então eu acho que eu levo meu filho nos parques públicos, eu acho que a minha vida é muito facilitada em muitos aspectos, assim, como mãe, sabe? No Meu Brasil, tu filho morava cresce assim, onde? E aqui tu mora eu, aonde? aqui eu moro em Pisa, na Toscana, que não é uma cidade muito grande. Quando ela está com o máximo da população, ela tem 100 mil habitantes, Uhum. né? Então, é uma cidade pequena, relativamente pequena, mas... E no Brasil eu morava em Maceió, que também não é uma cidade grande para as proporções do Brasil, né? Uhum. Mas são 1 milhão de pessoas. Então, depois que eu vim morar aqui na Itália, eu mudei muito, assim, minhas referências, né? De cidade grande, cidade pequena, né, quantidade da população. E nesse aspecto, assim, da liberdade, né? Ele cresce com muita liberdade. Eu estava até falando com a Malren, ele tem pouco, a gente tem pouco senso de perigo, né? Morando aqui, as crianças crescem muito livres, elas brincam nos parques, pelo menos numa cidade pequena, né? Eu não sei como é para quem mora em Roma, para quem mora em Milão. Milão, eu não sei como é, mas eu tenho, assim, essa grande liberdade de educação para cuidar dele, para levar ele nos cantos sozinha, sem medo, né? Uhum. Então, por isso que eu falei, eu nem sei, assim, elencar desafios, porque Tá. eu vejo tantas coisas E boas de quando, maternar aqui. e quando tu decidiu que ia ter filho, quando vocês decidiram, né? Ah, depois que teve, ou antes, tu teve, qual foi, o que tu te preocupou, assim? Qual foi a primeira coisa que te preocupou? É, ah, Enfim, quando a gente decide, né, ter filho, a gente decidiu, depois que a gente morava aqui, a gente já morava há uns 2 anos, já morava há uns 2 anos, eu me preocupei primeiro, né, em como seria, assim, cuidar dele longe da minha família, até porque eu nunca tive experiência com criança, eu sempre fui a mais nova em todos os grupos dos quais eu participei, então eu não tinha muita experiência, assim, com criança, então me bateu um certo medo de como seria, né, Esse essa, é o desafio, essa então. Esse foi avalanche. o primeiro. Sim, esse foi o primeiro, essa avalanche de informações, né? Que quando você fica grávida, tem informação chegando de tudo que é lado. Coisas que você nunca não sabia, né? Então dá um pouco de nervosismo. Mas, com o acompanhamento do pré-natal italiano, eu fui ficando muito mais tranquila, porque aqui a gente Já. é de fato muito bem acompanhada, sabe? E como que Durante o foi esse pré-natal. pré-natal? Como que foi? Tu tem que procurar, É, no caso, o hospital, ou alguém te encaminha? Como é que funciona? Assim que você fica sabendo, né, da gravidez, você tem que fazer um teste de sangue em algum laboratório, qualquer laboratório, e levar no distrito responsável por esse setor, né, de maternidade, acompanhamento da mulher, enfim. Se alguma mulher aqui brasileira que esteja morando na Itália não sabe onde fica, vai no hospital mais próximo e pergunta, porque eles vão te dizer onde é que fica. E aí eu fui nesse distrito mostrar que eu estava grávida, né? Levei o exame de sangue e eles me deram um livrinho, que era o livrinho, é o primeiro acompanhamento que você tem, né, na rede pública. É um livrinho com todos os exames que você tem que fazer durante as semanas da gravidez. E aí você tem que levar esse seu livrinho para o seu médico de base, né? Que toda família aqui tem um médico, né? O médico de Que é o família. médico da Você família. tem que levar para o seu médico de família, e aí o médico de família assina todos os seus exames e tal, e você está apto a ir fazer esses exames nas datas que estão lá, né, elencadas nos hospitais. De primeira, assim, quando eu fui pegar esse livrinho, eu conheci a equipe, né, que era uma equipe de parteiras da rede pública, e elas perguntaram: você vai fazer
o seu acompanhamento pré-natal por conta, vai fazer na rede privada, você tem algum médico, você vai fazer no hospital ou você vai fazer aqui com a gente? E aí eu disse, não, eu vou fazer aqui com vocês. Eu não tinha nem ideia de como era nada disso, né? Eu vou fazer aqui com vocês. E lá eu fiquei, sabe? Era uma equipe de parteiras de, sei lá, umas 6, 7, não lembro, uma grande quantidade de parteiras, e tinha umas 2 ginecologistas. E eu fui acompanhada toda a minha gravidez pelas parteiras. Eu fiz tive 1 ou 2 encontros com a ginecologista, porque a minha gravidez foi considerada fisiológica, né? Tipo, sem nenhum problema. E aí, quando é assim, geralmente, quando você está na rede pública, você geralmente é acompanhado pelas parteiras, porque não tem... Quem tem algum problema, né? Quem é diabética, por exemplo, tem algum problema, é acompanhado mais de perto pelo médico, mas eu não precisei, não. Então, tu não escolhe o obstetra? Não, não. Eu não sei como funciona quando a mulher escolhe o seu médico, né? Tem gente que opta. Tem gente que opta por, não, eu quero que me acompanhe o meu ginecologista. Sim, mas Tem aí gente que é opta sistema particular, né? Sim, Aí é exato. particular, né? Não, no sistema público, não. Você é acompanhado pela equipe, né? Tanto é que os meus exames, essa equipe me acompanhou do início ao fim da gravidez, né? Essas parteiras me acompanharam do início ao fim da gravidez. A maior parte dos meus encontros foi com a mesma parteira, mas teve vezes que precisou ser com outras. Enfim, esses livros que eles dão, eles fazem com que várias pessoas consigam olhar o seu histórico, sabe, sem você ser paciente dela. E essa equipe me acompanhou do início ao fim, mas os exames que eu fiz nos hospitais foram médicos. Cada exame que eu fiz foi um médico diferente e eles se baseavam pelo meu histórico que estava lá, escrito nos livros, né? Nesse livro que eu falei, que eles dão desde o início, desde o primeiro encontro. E tudo gratuito, Foi Natália? Tudo gratuito. Uma das coisas mais fantásticas assim, que eu achei aqui na Itália, não só o atendimento de excelência, né? Eu não sei, eu falo sempre aqui na minha região, porque a Itália tem 20 regiões, né? Sim. E não, né? Algumas regiões têm uma lei própria para as coisas, então é muito difícil a gente falar, né? Aqui na Itália funciona dessa forma. Eu estou na região que tem excelência, assim, em medicina, né? Que é a Toscana. A Toscana é referência em medicina. Então, aqui eu tive um atendimento de primeira qualidade. Foi tudo gratuito, sim. E além de ser tudo gratuito para as grávidas ainda têm preferência em todas as filas. Se você chega no hospital para fazer um exame, elas colocam lá um selozinho que você está grávida e você passa a ser a primeira da fila, assim, sabe? Além de ser gratuito, você ainda tem preferência em todos os lugares. E quanto ao hospital? Deixa eu só falar uma coisinha que eu esqueci. Claro. Daquele livro que eu falei que eles dão, né, que tem todos os exames que você tem que fazer do início ao fim, são os exames realmente do percurso normal para todo mundo, né? Percurso padrão. Se você tiver alguma doença pré-existente, algo que você precise fazer que é fora daquilo, talvez você precise pagar o exame. Eles sinalizaram, porque no Brasil eu fiz algum acompanhamento de tireoide, por exemplo, e aí eu tive que fazer um exame para eles verem se estava tudo certo com a minha tireoide, e esse exame apenas eu tive que pagar porque não fazia parte do percurso padrão da gravidez. Mas ainda assim é com base no seu ISE, né, que é como se fosse o seu imposto de renda. Então, por exemplo, o meu ISE é baixo, então eu paguei bem menos do que uma pessoa que tem mais dinheiro pagaria, né, para fazer esse exame. Funciona mais ou menos dessa forma. E quanto ao hospital, que eu estava te perguntando, tu escolhe como é que funciona? Sim, o hospital você escolhe mediante as suas exigências, né? Essa equipe de parteiras que me acompanhou, por exemplo, eles tinham como referência um hospital que é da cidade vizinha, aqui onde eu moro, né? Que é Pontedera, é da cidade vizinha. Só que, para mim, seria inviável parir nesse hospital porque era muito longe da minha casa, né?
apesar de ser só 20 minutos de trem, eu sei lá quando é que iniciar o trabalho de parto, então Sim. eu escolhi um hospital que não era a referência dessa equipe que eu trabalhava, mas que ficava do lado da minha casa. Eu escolhi... A Luana, que também é mamãe, né, que foi a nossa convidada passada, está colocando ali, ó, que ela também ela teve diabetes gestacional e teve o acompanhamento gratuito. Ela mora na região do Piemonte. Então, Luana. Depende da região, mas eu acho que mais ou menos todas as regiões dão a mesma assistência para as gestantes, né? Sim. Por exemplo, se eu tive que pagar esse exame da tireoide, mas se eles constatassem que de fato era um problema pré-existente que eu tinha e com todo um histórico da doença, eu não teria que pagar alguns próximos exames que eu tivesse que fazer, sabe? Eu não teria que pagar, porque teria que ser uma coisa que eles teriam que tratar, né, junto com a gravidez. Mas como foi um ponto fora da curva, né, assim, então eu tive que pagar esse único exame. Foi uma coisa mínima, assim, todo um percurso de gravidez, sabe? E como foi essa relação entre o médico ou as parteiras, né, e tu, paciente? Eu achei muito... Sim. Entre minhas parteiras, eu achei sensacional, assim. Eu me senti com um calorzinho de família mesmo. No hospital já é uma coisa mais fria, né? Porque eles estão ali somente para fazer o seu parto, eles não acompanharam a sua gravidez. E, por exemplo, eu tive no hospital público, eram 3 mulheres por quarto, eram 2 parteiras por andar. Então, eles tinham que dar a mesma atenção para todas as pessoas, né? Não, era muita gente, né? Mas ainda assim, eu achei a equipe... Eu usei a palavra fria, mas não queria usar essa palavra. Eu achei a equipe profissional e ponto, entendeu? Eles foram profissionais e ponto. A equipe do parto, mas a equipe do acompanhamento da gravidez, não, foi uma coisa bem calorzinho de família mesmo, porque eles acompanham tudo, né? Desde que você chega com fetozinho. Então, é uma coisa foi uma coisa bem legal para mim, né? Mais uma vez, eu não posso falar por todas as mulheres, né? Deve ter alguma mulher aqui que teve uma experiência diferente, eu não sei. E, Natália, mas eu tive essa sorte, eu tive muita sorte. Todos os exames, aquelas eco que costumam fazer, se bem que aqui não devem fazer com tanta frequência como fazem no Brasil, né? Sim, não fazem. Isso é uma coisa que me questionou muito, sabia? Porque, por exemplo, numa gravidez, mais uma vez, fisiológica, como foi a minha, sem nenhum problema, eu fiz 3 ecos durante a gravidez inteira. Foi uma para cada trimestre. Então, imagina, no Brasil, eu acho que a frequência é muito maior, né? Malrim, você teve filho no Brasil, né? Muito maior. Muito maior e assim, eu imagino. Eu acho que tem um pouco também, claro, da ansiedade da mãe, a mãe querer saber como é que tá e tal. E o médico, na verdade, não diz que não, né? Encaminha para a clínica onde ele tem talvez uma parceria, ou seja, tem uma amizade, ou tem um vínculo, alguma coisa assim. E são feitas. Aqui não, aqui a gente já vê que é diferente. Aqui te pedem um exame se realmente é necessário, se evidenciam alguma coisa. Né? E eu acho que isso, para a mãe de primeira viagem, acaba deixando um pouco a gente insegura, talvez, no início. O pessoal está escrevendo aqui que é uma por mês. No Brasil, uma por mês. No Brasil. Sim. Aqui na Itália é uma por trimestre. Uma por trimestre. E assim... Tô vendo tudo bem, como foi teu caso, né? Sim. E, a Luana disse que no particular faz uma todo mês também. Medicina privada. Sim. No público, né? Como eu fiz tudo pelo público, não adianta nem você perguntar assim, já na primeira, né, ecografia, já dá para ver o sexo, não adianta nem você perguntar, porque eles são muito, assim, precisos com as coisas, entendeu? Eles não gostam dessa coisa de errar, sabe? Eles têm muito medo de errar, isso em todas as áreas aqui. Eu percebo demais isso. E com a medicina, então, meu Deus, se você disser... Eu sinalizei que eu tinha um probleminha na tireoide. Nossa, foi o maior rebuliço para descobrir se tinha alguma coisa, entendeu? Você não pode falar
que eles vão tentar descobrir o que é aquilo, né? Se tem alguma coisa, se está acontecendo alguma coisa com você. E, por exemplo, se você faz só 3 ecografias durante toda a gravidez, você perguntar pro médico o sexo do bebê e ele achar que não dá para ver tão bem assim, ele não vai te dizer de jeito nenhum. Assim, você vai ter que esperar as 20 semanas, que é quando eles falam o sexo do bebê, sabe? Eles esperam 20 semanas. Que não funciona. Não existe. Eu acho que não existe. Eles esperam 20 semanas, que é a metade da gravidez, para falar. Imagina. Até lá tu fica imaginando o que seria, né? Não tem um nome definido. As coisas vão correndo. Sim. E eu vejo até muitos enxovais aqui com cores neutras, sabe? Porque já é cultural, já faz parte da cultura deles, sabe? Você só descobre com 20 semanas, né? Então... E o pós-parto, assim, depois que tu... Bom, na cirurgia foi tudo tranquilo, né? E o pós-parto, tu segue tendo o acompanhamento do médico e o bebê do pediatra? Como é que é essa escolha do pediatra do bebê? O meu pós-parto foi normal, né? Foi normal. E no pós-parto, a gente tem um encontro na rede pública, né? A gente tem um encontro, que é o encontro do pós-parto, né? A consulta do pós-parto. E ali eles veem se tá tudo bem com você. No meu caso, estava tudo bem, então não teve mais acompanhamento depois disso. Tava tudo ok, né? Meu corpo tinha... Do médico comigo, né? Sim. Comigo. Mas o pediatra, você escolhe, você, mãe mesmo, você, o pai, a mãe, escolhe o pediatra público, fala com o pediatra, até mesmo antes do filho nascer, fala com o pediatra. E depois você vai fazer essa comunicação entre o pediatra e o sistema de saúde, né? Pediatra público, no caso. Entre o pediatra e o sistema de saúde, e a partir daí você já pode levar o seu filho para o pediatra. Vai depender da sua comunicação, né, com o pediatra. Tem gente que tem pediatra privado também, mas eu sempre tive pediatra público. Ele é o mesmo pediatra que acompanha desde que o filho nasce até 14 anos. Né? Porque depois dos 14 anos, o filho passa a ser cuidado pelo médico de base da família. Mas até 14 anos é pelo pediatra. Ok. Aqui no Brasil, passei os 9 meses achando que era uma menina. E na sala de parto nasceu um menino. Foi um susto para mim e para o médico. Erro total. Ó, tá vendo? Imagina. Aquela coisa do medo de errar que eles têm aqui. Natália, a gente está acostumado no Brasil, tu falou já nesse assunto, né, na questão de várias pessoas por quarto. A gente tem muita questão da opção, e lá como a gente tem, no Brasil, como a gente tem muito plano de saúde privado, né, tu pode escolher, é com uma pessoa a mais ou tu quer privado, né? Aqui todo mundo num quarto só. E quantos dias tu ficou no hospital? Aqui é sistema público, né? Eu nem sei como funciona o SUS no Brasil, porque eu nunca usei, né? Mas sistema público, né? Tinham quartos com 2 mulheres só, tinham quartos com 3. Eu fiquei num quarto com 3, porque foi onde me colocaram, sabe? E qual foi a outra pergunta que você fez? Eu te perguntei se tu tinha feito essa escolha se tu tinha como fazer essa escolha de ficar, justamente o que tu respondeu agora, te colocaram lá. Não, me colocaram num quarto. E quanto tempo tu ficou no hospital? Eu fiquei 3 dias, mas por puro protocolo, assim, do hospital, porque o meu filho nasceu num horário que eles já consideram o outro dia, eu nem sei explicar direito. Era para eu ter ficado 2 dias, né, porque ocorreu tudo bem, então não tinha por que me manter lá, mas eles me mantiveram um dia a mais por causa de protocolo de horário mesmo, sabe, do hospital. Tu fica com o bebê durante esse tempo? Sim. Ainda que eu não tenha tido meu parto num hospital humanizado, porque não era humanizado, ainda assim eles deixaram eu ficar com o meu bebê desde a hora que ele nasceu. Não desde a hora que ele nasceu, vai. Um tempo depois que ele nasceu, eles trouxeram para o quarto e ali eu pude ficar os 3 dias com ele, os 3 dias
eu que trocava, né? Eu que fazia tudo, ele dormia comigo, então... Mas, assim, faltou um pouquinho, como não era humanizado, faltou um pouquinho a hora de ouro, né? Que é quando o bebê fica com você assim que nasce. Isso faltou um pouco. Mas eu sabia disso, porque eu sabia da minha escolha de hospital, né? Eu sabia que não era humanizado, eu só escolhi porque era perto da minha casa. E como é Eu que é conheço... Pode falar. como é que é a questão da escolha do parto? Olha, mal, isso é difícil de falar, porque eu não conheço assim tão bem o sistema de saúde para te dizer, se a mulher quiser fazer uma cesárea eletiva, ela chega lá e faz. Eu não sei te dizer mesmo. Por quê? Porque aqui o Ministério da Saúde, ele deixa bem claro nas diretrizes dele que o parto preferencial é o parto natural, sabe? Então, os médicos têm essa formação, eles são formados para fazer o parto natural. É muito difícil você ver até mesmo alguma mulher falando que quer fazer um talho cesáreo, né? Que é a cesárea. Da minha turma de gestantes, eram, sei lá, 20. Acho que 2 tiveram cesárea, mas uma porque teve complicações mesmo, né? Foi uma cesárea de urgência. Durante o trabalho de parto, ela teve complicações. E a outra porque era diabética, o bebê era muito grande. Existem as razões, né, pré-existentes para cesárea. Uhum. Então, eu não sei te dizer como é. Por que eu não sei te dizer? Porque desde o Brasil já era uma ideia minha ter filho de parto natural. A minha ginecologista era escolhida pela taxa de partos naturais que ela tinha. Então, quando eu cheguei aqui, foi juntando a fome com a comida, né? Eles tinham pensamento, a filosofia de parto que eu tinha, eles tinham também. Então, eu nem procurei saber como seria o contrário, entendeu? Eu não sei realmente, talvez se alguma mulher aqui tenha tido parto cesárea na Itália, ela possa falar melhor, mas eu não sei realmente como seria para uma mulher que vai de encontro à cultura, né? Sim. Fazer uma cesárea eletiva, chegar para o médico e dizer, eu vi que na rede privada é um pouco mais fácil de você conseguir. De você conseguir, né? De você conseguir do médico isso, né? Que ele faça uma cesárea em você. Mas realmente deve ser mais difícil para a mulher que quer fazer uma cesárea programada, né? Aqui as cesáreas realmente são ou de urgência ou por alguma condição da mulher, né? Como a diabetes que eu citei, tem algumas outras condições. Mas, enfim, eu até quando eu vi a sua pergunta, né? Eu até pensei, poxa, eu nem sei responder ela, porque nem parece ser uma questão, entendeu? Pelo menos isso sempre falando da minha experiência, né? Todas as mulheres com quem eu conversei durante a minha gestação, assim, todas falavam sobre o parto, né? Até mesmo, você não tem medo? Eu, medo de quê? Medo de parir, sabe? Porque já é algo muito natural na cabeça da população, né? Que vai ser daquele jeito, entendeu? Uhum. Então, não me parece ser uma questão a cesárea. Mas, né, talvez uma mulher que tenha tido cesárea, que tenha que queira programar uma cesárea, talvez ela soubesse responder melhor isso. Eu realmente... Como é que foi a questão assim, da orientação durante o pré-natal? Eu vi que teve uma pessoa que perguntou ali a respeito de vitaminas, né, de suplementação. Como é que é feito tudo isso? Da mãe, tu pergunta? Da mãe. Sim, a orientação, né? Olha, eu tive que tomar o ácido fólico. Foi isso que eu tive que tomar, né? Que é aquela que a gente toma bem no comecinho, né? Desde o comecinho. Eu tive que tomar o ácido fólico e durante o acompanhamento, as parteiras vão vendo, né? Como estão as suas taxas e tal. E eu lembro que, acho que no fim, ou no meio, no fim, elas ficaram um pouco em dúvida se daria algum complemento para mim, mas eu disse, não, tá tudo bem, tô me sentindo bem, e não precisou. Não precisei durante a gravidez. Mas eu vi que é meio que padrão a mãe ser orientada a tomar vitamina no primeiro mês pós-parto. Acredito que pela amamentação, né, por todo aquele turbilhão que está passando o corpo dela, eu tive que tomar durante 30 dias, né, aquela vitamina mais completa. Eu tive que tomar durante 30 dias depois do parto. Mas durante a gravidez, eles pegavam muito no meu pé com a alimentação.
muito, assim. Eu tinha que... Por isso que eu disse que era uma coisa meio de calorzinho de família, porque eles pegavam no meu pé como se eu fosse filha deles mesmo, entendeu? Eu lembro que no início da minha gestação, eu fazia muito colazione italiana, que é com doce, né, essas coisas. E eles, não, de jeito nenhum, você não vai fazer esse tipo de alimentação, né? E eu comia tomate de manhã, eu comia várias coisas, assim, sabe? Por recomendação deles. Café por recomendação deles. Exato. E ai de mim se eu não cumprisse, viu? Porque eles ficavam ali checando meu peso, checando minhas taxas o tempo inteiro. Então, é um atendimento multidisciplinar. Sim, é multidisciplinar. Tanto é que na equipe pela qual eu fui atendida, né, tinham as parteiras, mas tinham psicólogas, tinham ginecologistas, né, tinham nutricionistas. Então, realmente é multidisciplinar o atendimento. E a gente, Malren, até esqueci de falar, a gente faz curso, né, isso promovido pela rede pública, né, curso para gestantes. O meu marido foi em todas as aulas do curso também. Durante o curso a gente assistiu palestra de psicólogos, palestra de nutricionistas, palestras de parteiras, né, para falar das fases do parto, para falar de pediatras também, para dizer para a gente mais ou menos como é que a gente escolheria o nosso pediatra, as vacinas aqui na Itália, esclarecer como eram, todas essas coisas. A gente fez durante o curso da gestação. Essas informações a gente muito segura também, né? Para passar por todo o processo, ainda mais num outro país. Sim, sim.